Olá, canal Crono TV, programa Vem Comigo. Mônica Louvison, mais uma vez com você. Namastê. Então, hoje vou falar uma coisa bem interessante. Bom, estamos aí na primavera, não, no outono. Gostoso. O outono é uma estação muito gostosa. Chove menos, tem muito sol, temperatura bem agradável, um ventinho de vez em quando. E é isso. Então, hoje vamos ter vento. Vou falar sobre a projeção astral. Você sabe o que é isso? Bom, eu achei bem interessante porque eu encontrei algumas pesquisas que eu não tinha ideia. Então, vem comigo, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre projeção astral. Eu tenho uma cliente que está passando uns perrengues porque ela tem esse comecinho de projeção astral, mas ela não tem conhecimento. Então, eu estou fazendo esse vídeo principalmente para ela ter uma ideia melhor, né? Eu já passei alguns outros vídeos, mas eu vou deixar aqui embaixo também algumas referências bem interessantes para vocês estudarem. Evoluir, né? Então, estamos na transição. Desperte, ó. Desperte. Então, vamos lá, para atualizar, né? Todo mundo faz projeção astral, né? Ou melhor, todo dia não, toda noite, né? A gente deixa o corpo físico e vai com o corpo etérico para aprendizados ou não, né? Para outros lugares que você não tem conhecimento. Por isso é importante você ter o seu quarto, que é sagrado, né? Ter um bom entendimento espiritual, né? Para entender algumas coisas que acontecem normalmente. Todas as noites a gente tem essa saída do corpo. Se não sai é porque está com medo de alguma coisa acontecer com o corpo físico. Então tem que tratar. E vocês assistiram o filme Avatar? Então, o Avatar é bem interessante. Ele faz um paralelo, né, entre essa história de projeção astral. Então, se você lembra, né, que tinha os cientistas, né, os cientistas tinham que entrar numa cabine, numa câmara, e com os eletrodos, né, na cabeça, no corpo, né, para que pudesse ser controlado, né, os estímulos, e eles se interligavam sem fio, né, sem fio, com o corpo que era o avatar deles, né, que tinha uns 3 metros de altura. E lembra que lá no planetinha eles precisavam do avatar porque o avatar não precisava respirar, e se o humano tivesse sem oxigênio eles morriam. Lembra disso? Então, interessante, né? Então é um universo paralelo ali que eles falam de uma forma, né, lúdica, de mais ou menos como é a projeção astral. E o que faz, né? A gente deixa o corpo físico lá, descansando na cama, e pega o corpo etérico e vai passear, né? É isso que acontece toda noite. Então, por isso que você descansar, ter um sono perfeito, ter um quarto bem energizado, protegido, né? Você vai conseguir fazer essas projeções com mais consciência, né? Quanto mais informação, você começa a entender algumas coisas, alguns sonhos que parece que é verdade, né? Parece que você estava lá, muito realidade, porque realmente estava projetado. E a gente tem que lembrar sempre que a gente não tem só esse corpo físico aqui que a gente pega, são 7 corpos, né? E eles
podem, quando a gente dorme, pode se conectar até a universos paralelos, porque assim como tem a Mônica aqui, deve ter outros universos paralelos com uma Mônica lá, com uma vida totalmente diferente da minha. Ela pode ser boa, pode ser ruim, pode ser vários jeitos. Eles falam que a gente tem pelo menos uns 80 ou 144 fractais semelhantes a gente, né? Então, é interessante essas questões. Às vezes a gente pode visitar um fractal da gente, a gente pode sugerir que o nosso corpo etérico vá ajudar um outro fractal meu, ou ser ajudado aqui, o meu etérico daqui, ser ajudado por outro que está mais evoluído, enfim. Também a gente pode pedir, né, para nossos amigos espirituais nos proteger, que a gente tem sempre nossos guias, nossos amigos amparadores, né? Às vezes tem também, não é só um, né? Tem vários, tem sempre um da família, que é um ancestral, e eles cuidam da gente para que a gente possa evoluir e seguir nossa missão. E também a gente precisa desenvolver essas capacidades, né? Essas capacidades têm que ser entendidas para tirar o medo. Porque se você tiver medo, você não vai fazer nenhuma observação interessante. E vai acabar rapidinho essa sua projeção astral. No que você deparar com algo estranho, você já acorda. É assim que funciona. Então, e também para ter um sono perfeito que descanse o corpo físico, você tem que ter uma boa noite de sono, né? Fundamental, né? Ter um sono. Lembra daquele meu vídeo? Vou deixar aqui embaixo também a referência daquele vídeo falando sobre como ter uma boa noite de sono, né? Alguma preparação, que você tem que ter alguns cuidados, né? E então essas capacidades, né, que a gente pode ter é a clarevidência, a telepatia. Então tudo isso, quando você sai do corpo, você pode observar que você vai ter. Isso é clareaudiência, né? Aqueles que não são médios, mas que quando estão projetados podem ter essas capacidades, que é chamada pela parapsicologia de capacidades paranormais, certo? E então eu estudei um pouquinho do que era parapsicologia, né? A gente sempre está falando parapsicologia e tal, e a gente se esquece, porque passa batido, né? Então eu vou dizer para você, parapsicologia é a percepção extrasensorial de pessoas, objetos ou acontecimentos sem usar os receptores sensoriais normais, né? Então os paranormais, eles podem também mexer objetos, né? Lembra que eles... Tem vários filmes aí que tem telecinésia, né? Tem telepatia. A telepatia está muito usual, né, hoje em dia. Eu uso bastante a telepatia, é engraçado. Que às vezes eu estou pensando numa pessoa, de repente ela me liga ou manda mensagem, é muito rápido a minha telepatia. E também você conseguir descrever alguns acontecimentos que podem acontecer no futuro ou que aconteceram no passado, né? São características e capacidades paranormais, né? Que algumas pessoas têm nata, né? Mas algumas pessoas podem também desenvolver, né, essas capacidades. E também se dedicar ao estudo do espiritismo, né? E é interessante que essa parte dos paranormais, da parapsicologia, veio através de Kardec. Ele descrevia muitas coisas paranormais, né? E
E também na Inglaterra existe uma sociedade de pesquisa psíquica. Olha só quanto tempo, né? A gente está muito fora da casinha, porque ninguém sabe dessas coisas. Eu fui descobrir agora também. Foi desde 1882, olha só, há quanto tempo? Mais de um século. 1882 em Londres, né? Fica essa sociedade. E ela ficou famosa porque tinha uma pesquisadora, um pesquisador que eles eram casados, a doutora Louisa Ella Heine e o Dr. Joseph Banks Heine, ingleses. E eles relatavam, eles coletavam muitas pesquisas sobre casos espontâneos, que acontecia nata da pessoa, ela já tinha aquela capacidade, né, que eles chamavam de PES. PES é percepção extrasensorial. E ocorre em qualquer lugar, a pessoa às vezes não tem controle, então a ideia é estudar para você ter controle essas sensibilidades, né, essas capacidades técnicas aí. Então, eles estudavam bastante e tem relatos muito interessantes. Também eles se comunicavam com pessoas de outros lugares, né? Elas sentiam o que outra pessoa longe, né, estava sentindo, telepatia. Elas podiam regressar à memória e ouvir pessoas de vidas passadas, também comunicação com espíritos, que a gente chama de mediunidade, né? Então Kardec ele também descreveu várias coisas assim que comprovaram cientificamente pelo mundo em todos os departamentos. E eu descobri também que em toda a universidade praticamente tem um departamento de parapsicologia junto com a psicologia. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, por exemplo, eu vi que a USP tem um departamento de parapsicologia. E um ícone que eu descobri também nessas pesquisas aqui no Brasil foi o Padre Quevedo. Olha que interessante, é um padre, tá vendo? Então, quer dizer, projeção astral para a psicologia não é uma coisa do além, mística, não é nada mística, é científica. E existem relatos, pesquisas, hoje mesmo tem muitas pesquisas com comunicação através de ondas eletromagnéticas, de radiofrequência, com espíritos, com alienígenas, com espécies extra de outro lugar, não da Terra, né? E a gente não presta atenção, acho que tudo tem que ter medo. Não tem que ter medo, vocês têm que entender primeiro as informações para não ter medo, para você compreender que é uma coisa natural, existe, não é questão de misticismo, existe e pronto, é assim que funciona. E o Padre Quevedo, ele saía muito, ele era de origem de Madrid, né, ele era espanhol, e ficou aqui no Brasil muito tempo, né? Ele pediu a naturalização aqui, e mais ou menos desde 60. E ele faleceu em 2019, olha, com 80 e poucos anos, 88 anos. Aparecia no Fantástico, mas é claro que o Fantástico dá aquele quê de misticismo, mas não tem nada de misticismo. Ele era um cientista, veja bem. E ele era padre jesuíta, então quer dizer nada, que ele é padre e ele pode ser cientista, tá? E também eu verifiquei que tem muitos budistas, tem muitos espíritas, católicos,
de várias religiões, que não impede que eles sejam cientistas da parapsicologia. Então a gente tem que começar a pensar, raciocinar e tirar as crenças que vocês têm de medo, de misticismo, para você abrir a sua mente. Quando você abre sua mente, é muito mais fácil de entender. E saber que a gente tem várias dimensões junto com esse nosso habitat que a gente está aqui. Não pensa que só o que você está me vendo é só isso que existe. Não. Existem outras frequências e que a gente não enxerga. Olha lá no... Eu vou passar aqui uma referência também de o espectro da visão. A gente enxerga um tico que é do ultravioleta ao vermelho. É uma frequência muito pequena que a gente enxerga. Os gatos às vezes enxergam mais que a gente, se bobear, porque eles têm um espectro diferente de visão que a gente não tem. Então tem que abrir a cabeça para você entender bem o que é uma coisa e alhos e bugalhos, né? Diferente. E eu também assisti alguns vídeos do Wagner Borges. Ele é perito desde adolescente, que ele fazia projeção astral e não entendia, porque não tinha livros e tal. Ele mesmo foi um pesquisador dele próprio, para entender tudo o que acontecia com ele. Então veja bem, ele não tinha medo, ele desbravou todas essas emoções, todas essas experiências, foi pesquisar, pesquisou livros fora, viu também Kardec, que tem algumas menções pequenas, não muitas, né, mas alguns livros espíritas, ele fez coletâneas. Ele realmente já tem, acho que uns 30 anos de pesquisa, então ele é expert nisso. Então se você quer fazer um bom curso de projeção, pegue os livros dele, vai estudar. Tem tem vários vídeos no canal dele, eu vou deixar aqui embaixo também como referência. E aí, tá gostando? Interessante, né? Eu acho essas coisas muito interessantes, porque eu parei de ter medo há muito tempo, porque eu pesquiso, porque eu leio, eu vou atrás, eu tenho minhas experiências, mas eu sempre pesquiso, né? Então, o Wagner Borges também falou que se você tem medo, né, não vai dar certo, porque você aumenta a sua adrenalina e o seu batimento cardíaco. E quando você faz isso, você começa a despertar. É automático, porque você tem que estar em relaxamento total, né? Total, porque você está quase dormindo, né? Então, você tem que superar essa questão do medo, senão você não vai conseguir entender nem fazer nenhum teste experimental. Então, a primeira barreira que você tem que ultrapassar, né, seria o medo, né? E a projeção astral é um termo que ela descreve uma consciência do corpo etérico e do corpo físico. Você, quando começa a deslocar do corpo físico, você pode até virar para baixo e olhar o seu corpo físico sem medo, né? E pedir que seus amigos te auxiliem para você ir fazer algum estudo, ou que eles te amparem para aquela experiência. Não é para você ir sozinho nunca, é para você sempre estar acompanhado, né? Porque você não conhece esse outro lugar, esse outro, né? Que nem os avatares lá, eles tinham que ter cuidado, eles não podiam estar indo em qualquer lugar, porque eles podiam ser atacados pela tribo lá, que era do planeta, né? Natural. Então, e depois que você começa a pegar o jeito, a técnica, né? Porque cada pessoa é diferente. Então, ele conta que o que funciona para um não funciona para o outro. Então, tem que ir você mesmo aprendendo a lidar com essa questão, né?
e interagindo com muita calma, informações, por isso que eu falo, medita para você se manter a calma, aprender a ter paz, né? Meditação é a melhor coisa para você conseguir esse equilíbrio mental, né? Quando você aprimora aqui, né, no corpo físico, depois os outros corpos é mais fácil de assimilar, porque já é uma coisa que já está dentro de você, né? E então é igual andar de bicicleta, exatamente igual. E também ele fala, né, que desenvolvimento paranormal não é a mesma coisa que desenvolvimento espiritual, né? Existem as capacidades, né, e as formas como a pessoa lida com isso. E elas podem ser, essa questão muito importante, para você prestar atenção. Ela pode ser criativa ou destrutiva, depende de como você vai usar. Então, tenham cuidado que você tem que fazer coisas equilibradas, para o bem, para o seu bem. Não adianta sair aí de qualquer jeito e parar em lugares com baixa vibração, porque tudo é vibração. Se você está emanando uma vibração alta, você vai conseguir ir para lugares muito ascensionados. Se você tem uma vibração pequenininha, você vai descer e os amiguinhos não são muito amistosos, né? Daí você pode tomar um susto de vez em quando. E também ele fala muito que você tem que ter um caráter, né, para fazer essas coisas, né? Porque vai além de só percepção, de consciência, lucidez, discernimento. Então eu falei da vibração, né, mas também da sua evolução, né? Então por isso que eu falo, desperte, evolua, você tem que ficar ligado aí, prestar muita atenção nas coisas que você faz, que você fala, os seus atos, né, para você poder escolher o caminho mais coerente, mais amistoso, no equilíbrio, né? E ele aconselha também, o Wagner Borges, que você tem que ser as duas coisas, né? Tem que ter tanto o desenvolvimento espiritual quanto o paranormal, para você ter ética também, para você, quando estiver desdobrado, você ter ética, porque os amigos são muito fraternos. Se você tem uma vibração alta, para você aprender coisas, né? Você não pode ter uma atitude, né, egoísta, por exemplo, né? Não vai aprender nada. Talvez você depois não consiga mais sair. É muito relativo, né? Então você tem que ter um discernimento para fazer as coisas. E a projeção, ela não oferece então nenhum risco na dica de nada, né? Mas a sua capacidade vai poder aumentar bastante as percepções, também aprendizados, né? E ele fala muito da paralisia, né? Quando você está começando a se soltar e você não consegue chamar ninguém, você fica paralisado, nem consegue se mexer. Então a pessoa normalmente ela se desespera muito. Então o que ele aconselha é você acalmar o coração, relaxar, e aí você vai começar a flutuar, flutuar. Quando você começa a flutuar, você consegue ter mais tranquilidade para fazer uma projeção mais consciente. E ele fala que quando você está mais tranquilo, é a sua aura que dilata e faz você flutuar. Olha que interessante essa informação, né? Então, tem que experimentar com calma. Não adianta você ir fazendo as coisas de orelhada que não dá certo. Tem que estudar, tem que aprender,
ler, estudar, assistir vídeos, comprar os livros do Wagner Borges ou outro qualquer com esse tema, de gente que já tem experiência, né? Você não vai querer aprender sozinho. Sozinho você não vai aprender nada. Sempre tem que ter um mestre para você tirar dúvidas, conversar, né? Trocar ideias. É essa a ideia de você aprender, né? Sempre assim. E ter um mentor, né? Um mentor sempre é interessante. E então eu sempre digo, né? Quando você vai dormir, né? Uns minutinhos antes, entre meia hora, 1 hora, 2 horas, você ter atitudes interessantes para o seu sono ser positivo, né? Ler um livro bom, nada de sofrimento, um livro de aprendizado, por exemplo, tirar o celular. Ó, a descrição tem as dicas direitinho de você ter um bom sono. E esses minutinhos que precedem o sono, que você adormece, são muitíssimo importantes, até para você mudar sua crença de ganhar dinheiro, de prosperidade, tudo isso é importante. Mas esses minutinhos antes do sono, de adormecer, né? Para você ter um sono bem tranquilo. E também você autorizar as pessoas fraternalmente, esses amigos que estão com você, para que eles te ajudem, que eles ofereçam auxílio. Eles estão aí para te colaborar, mas se você não pedir, eles não vão te ajudar, porque eles têm muita ética. Tem que pedir. Se não pedir, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar ali perto de você e tal, mas não vão colaborar tanto quanto se você pedir que eles te ajudem, colaborem e etc. Né? E também vão intuir coisas para você. Então é sempre muito interessante. Você vai treinar telepatia, porque você vai se conectar com eles. Então medite antes para você poder pedir que esses seres de luz possam te ajudar. Sempre conversando com seres de luz, ok? Seres que podem te ajudar a guiar o caminho na paz, no amor, na prosperidade. E que também te proteja, né? Para você não entrar em fria. Para você dar seus passos na direção certa, né? Para que tudo que você almeje seja da parte do divino, né? Que venha pelo divino. E é isso. Então, sentir paz, né? Porque depois que você faz algumas coisas assim, você sente uma paz incrível, muito boa. Eu sempre sinto paz quando eu medito e tenho dormido, sono. Faz séculos que eu não tenho pesadelo, muito difícil eu ter pesadelo. Tenho sonhos bem assim, reais, né? Que deve ser projeção. E eu lembro que alguém falou que, por exemplo, entre você sonhar e estar projetado, quando você está projetado, você toma atitudes que às vezes no sonho você não tomaria. E funciona, né? Aí você sabe que você está na projeção. Mas eu não lembro exatamente, faz tempo que eu assisti, mas eu sei que você tomava um rumo e seguia, e no sonho você não tem controle, né? Na projeção você tem controle de você, não das coisas ao redor, mas de você tem. Então essa é a grande diferença. E se prepare para dormir, né? Isso faz toda a diferença, muita diferença. Eu sei porque antes eu não fazia nada e agora eu faço, dá uma diferença grande, inclusive no dia seguinte, né? É bem interessante. Até as pessoas que eu sigo, que nem o Ivan Maia fala, que
você tem que saber ir dormir e saber acordar. Interessante, né? Então, se liga aí, desperte e vem comigo para o próximo programa. Se você gostou, deixe seu positivo aí, e se gostou, que isso vai ajudar algum amigo ou amiga, compartilha, tá? Vamos ver no próximo o que eu vou pesquisar aí para você. E é isso. Deixe as crenças e os misticismos de lado, se informe. É a melhor coisa para você parar de ter medo de coisas que é da sua cabecinha, das suas crenças limitantes, ok? Gratidão, muita paz aí a você.